Capítulo 30. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, tornou-se invejosa e sua irmã, e disse a Jacó: Faz-me ter filhos também, ou eu morro. Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? E ela retomou: Eis minha serva Bala, aproxima-te dela, e que ela dê a luz sobre meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Ela lhe deu, pois, como mulher sua serva Bala, e Jacó uniu-se a ela. Bala concebeu e deu à luz a um filho para Jacó. Raquel disse: Deus me fez justiça. Ele me ouviu e me deu um filho. Por isso, ela o chamou de Dan. Bala, a serva de Raquel, concebeu ainda e gerou para Jacó segundo filho. Raquel disse: Eu lutei contra minha irmã as lutas de Deus, e prevaleci. E ela o chamou Neftali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, tomou sua serva Zelfa e a deu por mulher a Jacó. Zelfa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Lia disse: Que sorte! E ela chamou Gade. Zelfa, a serva de Lia, gerou o segundo filho para Jacó. Lia disse: Que felicidade! Pois as mulheres me felicitarão. E o chamou Asser. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Ruben encontrou nos campos mandrágoras, que trouxe para sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: Dá-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe respondeu: Não é bastante que me tenhas tomado o marido, e queres tomar também as mandrágoras do meu filho? Raquel retomou: Pois bem, que ele durma contigo esta noite, em troca das mandrágoras de teu filho. Quando Jacó voltou dos campos, de tarde, Lia foi ao seu encontro e lhe disse: É preciso que durmas comigo, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu Lia. Ela concebeu e gerou o quinto filho para Jacó. Lia disse: Deus me deu meu salário, por ter dado minha serva a meu marido. E ela o chamou Isacar. Lia concebeu ainda e gerou o sexto filho para Jacó. Disse Lia: Deus me fez um belo presente. Desta vez meu marido me honrará, pois lhe dei 6 filhos. E o chamou Zabulon. Em seguida, ela deu à luz a uma filha, e pôs-lhe o nome de Dina. Então Deus se lembrou de Raquel, ele a ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu e deu luz a um filho, e disse: Deus retirou minha vergonha. E ela o chamou José, dizendo: Que Yahvé me dê outro. Como Jacó se enriqueceu? Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Deixa-me partir, que eu volte para minha casa e minha terra. Dá-me minhas mulheres, pelas quais te servi, e meus filhos, e que eu parta. Tu bem sabes o quanto te servi. Labão lhe disse: Se encontrei graça a teus olhos, fiquei sabendo por passágios que Yahvé me abençoou por causa de ti. Assim acrescentou ele: Fixa-me teu salário e eu te pagarei. Ele lhe respondeu: Tu sabes de que maneira te servi, o que teus bens se tornaram comigo. O pouco que tinha antes de mim cresceu enormemente, e Yahvé te abençoou com a minha chegada. Agora, quando trabalharei eu para minha casa? Labão retomou: Que te devo pagar? Jacó respondeu: Nada terás a me pagar, se fizeres por mim o que te vou dizer. Voltarei a apresentar teu rebanho. Voltarei a apacentar teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho. Separa dele todo animal preto entre os cordeiros, e o que é malhado ou salpicado entre as cabras. Esse será
meu salário. E a minha honestidade testemunhará por fim no futuro, quando vieres verificar meu salário. Tudo que não for salpicado ou malhado entre as cabras, ou preto entre os cordeiros, será em minha casa um roubo. Labão disse: está bem, seja como disseste. Naquele dia ele separou os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que te vesse brancura, e tudo que fosse preto entre os cordeiros. Ele os confiscou a seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de caminho entre ele e Jacó. E Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou varas verdes de álamo, de amendoeira e de plântano, descascou-as em tiras brancas, deixando aparecer a brancura das varas. Colocou as varas que descascara diante dos animais nos tanques, e bebedouros onde as varas que descascará diante dos animais. Eita, me perdi. Colocou as varas que descascara diante dos animais nos tanques e bebedouros, onde os animais vinham beber, e os animais se acasalavam quando vinham beber. Ele se acasalava, portanto, diante das varas, e pariam crias listradas, salpicadas e malhadas. Quanto aos cordeiros, Jacó os separou e virou o rebanho para o lado dos listrados, e de tudo o que era preto do rebanho, de Labão. Assim ele manteve separados os seus rebanhos, e não os pôs junto com o rebanho de Labão. Além disso, cada vez que se acasalavam animais robustos, Jacó colocava as varas diante dos olhos dos animais nos tanques, para que se acasalassem diante das varas. Quando os animais eram fracos, ele não as colocava, e assim o que era fraco ficava para Labão, e o que era robusto ficava para Jacó. O homem se enriqueceu enormemente e teve rebanhos em quantidades, servas e servos, camelos e jumentos. Capítulo 31. Fuga de Jacó. Jacó soube que os filhos de Labão diziam: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e foi às custas de nosso pai que ele constituiu toda essa riqueza. Jacó percebeu que Labão não tratava mais como antes, e Yahvé disse a Jacó: volta à terra de seus pais, em tua pátria, e eu estarei contigo. Jacó chamou Raquel e Lia nos campos onde estavam seus rebanhos, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai, não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Cada vez que ele dizia: o que for salpicado será teu salário, todos os animais pariam crias salpicadas cada vez que me dizia: o que for listrado será teu salário, todos os animais pariam crias listradas. E Deus tomou seu rebanho e o deu a mim. Aconteceu que, chegado o tempo em que os animais entram em cio, ergui os olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou mosqueados. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: sim. Ele disse: ergue os olhos e vê. Todos os bodes que cobrem as fêmeas são listrados, malhados ou mosqueados. Pois eu vi tudo o que te fez, Labão. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde ungiste uma estrela e me fizeste um voto. Agora levante-te, sai dessa terra e retoma a tua pátria. Raquel e Lia responderam-lhe: temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiros, pois nos vendeu e em seguida consumiu nosso dinheiro? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo o que Deus te disse. Então Jacó se levantou, fez montar seus filhos
e suas mulheres sobre os camelos e conduziu diante de si todo o seu rebanho. Com todos os bens que adquirira, o rebanho lhe pertencia e que ele adquira em Padã, Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Labão fora tosquear seu rebanho, e Raquel roubou os ídolos domésticos, que pertenciam a seu pai. Jacó dissimulou com Labão, o arameu, não lhe deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo que tinha, partiu, atravessou o rio e dirigiu-se para o monte Galaade. Labão persegue Jacó. No terceiro dia avisou-se a Labão que Jacó tinha fugido. Ele tomou consigo seus irmãos, perseguiu durante 7 dias de caminho e o alcançou no monte Galaade. Deus visitou Labão, o arameu, numa visão noturna e lhe disse: Guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Labão alcançou Jacó, que tinha plantado sua tenda na montanha, e Labão plantou sua tenda no monte Galaade. Labão disse a Jacó: Que fizeste enganando o meu espírito e levando minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que fugiste secretamente e me enganaste em vez de me advertir, para que eu te despedisse na alegria e com cânticos, com tamborins e liras? Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas. Verdadeiramente agiste como um insensato. Poderia causar-te danos, mas a Deus de teu pai, na noite passada me disse isto: Guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Agora que já partiste, uma vez que tinhas tanta saudade de casa de teu pai, por que roubaste meus deuses? Jacó respondeu assim a Labão: Eu tive medo, pensei que irias me roubar tuas filhas. Mas aquele junto ao qual encontrares teus deuses não ficará vivo. Diante de nossos irmãos, verifica o que te pertence e o que está comigo, e leva-o. Com efeito, Jacó ignorava que Raquel estivesse roubado. Labão foi procurar na tenda de Jacó, depois na tenda de Lia, depois na tenda das 2 servas, e nada encontrou. Ele saiu da tenda de Lia e entrou na de Raquel. Ora, Raquel tomara os ídolos domésticos, pusera-os na sala do camelo e sentara-se por cima. Labão procurou em toda a tenda e nada encontrou. Raquel disse a seu pai: Que meu senhor não veja com cólera que eu não me levante na tua presença, pois tenho que é costumeiro as mulheres. Labão procurou e não encontrou os ídolos. Enfureceu-se Jacó e discutiu com Labão, e Jacó dirigiu assim a palavra a Labão: Qual é o meu crime? Qual é a minha falta? Para que me persigas? Procuraste em todos os meus utensílios. Encontraste agora algum utensílio de tua casa? Põe-no aqui, diante de meus irmãos, e teus irmãos, e que eles julguem entre nós dois. Eis que há 20 anos estou contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, e eu não comi os cordeiros do teu rebanho. Não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava sua perda. De mim reclamavas o que fora roubado de dia e o que fora roubado de noite. Durante o dia devora-me o calor, durante a noite o frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa. Eu servi 14 anos para tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes tu mudaste meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o parente de Isaque, não estivesse comigo, tu me terias despedido de mãos vazias. Mas Deus viu minhas canseiras e o trabalho de meus braços, e na noite passada fez-me justiça. Tratado entre Jacó e Labão. Assim respondeu Labão a Jacó: Minhas são as filhas, minhas estas crianças, meu é rebanho, tudo que vês é meu. Mas
que posso fazer hoje por minhas filhas e pelas crianças que elas deram ao mundo? Vamos, concluamos um tratado eu e tu, e que isso sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a crigiu como estela. E Jacó disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Elas pegam pedras e com elas fizeram um monte, sobre o qual comeram. Labão chamou de Jegar Saduta, e Jacó o chamou Galete. Disse Labão: que este monte seja hoje testemunho entre mim e ti. Por isso o chamou Galete. E Masra, pois disse: que Yahvé seja vigia entre mim e ti quando nos separarmos um do outro. Se maltratares minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além de minhas filhas, e ninguém estiver conosco, vê, Deus é testemunho entre mim e ti. E Labão disse a Jacó: eis esse monte que reuni entre mim e ti, e eis a estrela. Este monte é testemunha, a estrela é testemunha, de que não devo ultrapassar este monte para o teu lado, e de que não deves ultrapassar este monte e essa estrela para o meu lado, com más intenções. Que Deus de Abraão e o Deus de Jacó julguem entre nós. E Jacó jurou pelo parente de Isaque, seu pai. Jacó ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou seus irmãos para a refeição. Eles comeram e passaram a noite sobre a montanha. Capítulo 32. Labão levantou-se de madrugada, beijou seus netos, suas filhas, e os abençoou. Depois Labão partiu e voltou para sua casa. Como Jacó seguisse seu caminho, anjos de Deus o afrontaram. Vendo-os, disse Jacó: é o campo de Deus. E deu a esse lugar o nome de Manaim. Jacó prepara seu reencontro com Esaú. Jacó enviou adiante dele mensageiros e seu irmão Esaú na terra de Seir, a estepe de Edom. Deu-lhes esta ordem: assim falareis a Esaú, meu senhor: eis a mensagem de teu servo Jacó. Habitei junto a Labão e ali fiquei até agora. Adquiri bois e jumentos, ovelhas, servos e servas. Quero dar notícia a meu senhor, para encontrar graça a seus olhos. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos o teu irmão, Esaú. Ele mesmo vem agora a teu encontro, e há 400 homens com ele. Jacó teve grande medo e sentiu-se angustiado. Então dividiu os dois grupos dos homens que estavam com ele, as ovelhas e os bois. Disse para consigo: se Esaú se dirigir para um dos bandos e o atacar, o outro bando poderá se salvar. Disse Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, Yahvé que me ordenaste, retorna à tua terra e à tua pátria, e te farei bem. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a bondade que tiveste para com teu servo. Eu não tinha senão meu cajado para atravessar esse Jordão, e agora posso formar 2 bandos. Livra-me da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a mãe com os filhos. Foste tu com o efeito que disseste: eu te acumularei de favores e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar de tão numerosa. E Jacó passou a noite naquele lugar. De tudo que tinha, separou um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 cordeiros, 30 camelas de leite com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele os confiou a seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: ide adiante de mim e deixai espaço entre os rebanhos. Ao primeiro deu esta ordem: quando meu irmão Esaú te encontrar e te disser: de quem és, para onde vais, a quem pertence o que está diante de ti, responderás: é de teu servo Jacó. É um presente enviado a Esaú, meu senhor.
e ele mesmo chegará atrás de nós. Ele deu a mesma ordem ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que caminhavam atrás dos rebanhos. Eis, disse ele, como falareis a Esaú quando encontrardes, e direis, teu servo Jacó, ele mesmo, chegará atrás de nós. Com efeito, dizia ele para si mesmo, eu o aplacarei com um presente que me antecede. Em seguida, me apresentarei a ele e talvez me conceda graça. O presente seguiu adiante e ele ficou aquela noite no campo. A luta com Deus. Naquela mesma noite, ele se levantou, tomou 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. Ele os tomou e os fez passar a torrente, e fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu, eu não te deixarei, se não me abençoares. Ele lhe perguntou, qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Ele retomou, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. Jacó fez essa pergunta, revela-me teu nome, por favor. Mas ele respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a este lugar o nome de Fanuel, porque disse ele, eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nascendo o sol, ele tinha passado Fanuel e manquejava de uma coxa. Por isso, os israelitas até hoje não comem o nervo ciático que está na articulação da coxa, porque ele feriu Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua na próxima.